Assim nasce uma bruxa. Minha casa de infância e o encontro sombrio. Nasci num vilarejo esquecido, onde a terra se estendia até onde os olhos podiam ver. Minha casa ficava escondida à margem de uma estrada poeirenta, testemunha silenciosa dos dias monótonos da minha infância. Uma casa sombria, à beira da estrada de terra, permanecia como um monumento ao isolamento. Seus alicerces eram de pedras gastas, enraizadas na terra que testemunhavam os anos passarem sem pressa. A madeira das paredes, outrora vibrante, havia sucumbido à ação do tempo, pintando-se de um tom acinzentado que refletia a melancolia do lugar. O telhado inclinado, coberto por telhas antigas e em algumas partes faltantes, permitia que feixes de luz lunar invadissem os cômodos durante a noite. As janelas, em número escasso, eram pequenos quadrados de vidro emoldurados por madeira envelhecida. À noite, essas janelas se tornavam olhos que espreitavam a escuridão, refletindo uma atmosfera de mistério. O interior da casa, um reflexo do exterior desgastado, era marcado por móveis antigos. As tábuas do piso rangiam como lamentações sussurradas pelos fantasmas do passado, ecoando pelos corredores vazios da casa sombria. Cada rangido era como um suspiro ancestral, uma conversa silenciosa entre as fibras desgastadas da madeira e as memórias enterradas sob o chão, como se a própria casa sussurrasse segredos sombrios que há muito aguardavam para serem revelados. As sombras dançavam nas paredes, contando histórias sombrias à medida que a luz do dia desaparecia. O cheiro de madeira velha e o som ocasional de ratos correndo pelos cantos escuros criavam uma sinfonia estranha. Nas noites silenciosas, a casa parecia ter vida própria. Seus murmúrios transformavam-se em sussurros que ecoavam pelos corredores vazios. No quintal, árvores esqueléticas lançavam sombras longas que se estendiam como dedos cadavéricos na direção da casa. Os sons noturnos, antes inofensivos, passaram a ganhar nuances sinistras, fazendo-me questionar se a própria terra ao redor estava viva com uma presença sobrenatural. Essa casa sombria, onde minha infância se desenrolou, era mais do que 4 paredes e um teto decrépito. Era um eco do passado, um relicário de segredos enterrados na poeira que pairava no ar. Mesmo quando criança, eu sentia que o lugar guardava mistérios que iam além da compreensão humana, prelúdio para uma jornada sombria que se desdobraria diante de mim. Com apenas 5 anos, a solidão era minha companheira quando meus pais se aventuravam para além dos limites visíveis, deixando-me à mercê da vastidão silenciosa. Era comum avistar uma figura peculiar, uma senhora idosa trajando molambos negros e um chapéu de bruxa que pairava sobre sua cabeça. Mas foi em um dia sombrio que ela parou em frente à minha casa, como se atraísse por alguma força desconhecida. Água, minha criança. Ela pediu, e eu, sem desconfiar, servi um copo. A conversa fluía, e ela confessou que já havia me notado. Contudo, o que ela propôs naquele dia mudaria minha vida para sempre. A anciã propôs para mim a acompanhasse até o coração da Floresta Negra, onde poderia se tornar uma bruxa e desvendar os mistérios ocultos que aguardavam na escuridão profunda. O pacto sombrio. À medida que a senhora idosa, agora conhecida como Selene, me conduzia para o coração da Floresta Negra, uma sensação indescritível tomava conta de mim. O ar carregava um zumbido mágico e os sons noturnos sussurravam segredos milenares. Sob a luz da lua, Selene parou e, com uma expressão misteriosa, tocou minha testa com as pontas dos dedos. De agora em diante, você não será apenas uma criança desconhecida. Um novo nome será inscrito nos anais dos ocultos, um nome que ecoará nas sombras da eternidade, murmurou ela, e uma sensação de formigamento percorreu meu corpo. Assim, naquela noite sombria, a criança curiosa que um dia fui, transformou-se em uma aprendiz da magia ancestral, e meu novo nome ressoou nos corredores misteriosos da Floresta Negra. Lunara. Como Lunara, eu era parte da noite, uma entidade que dançava entre as sombras e os segredos ocultos da floresta. O novo nome, carregado de magia, tornou-se uma extensão de minha nova identidade.
marcando o início de minha jornada na escuridão profunda. Aquela senhora enigmática revelou seu verdadeiro propósito: tornar-me uma bruxa, sugeriu ela com um sorriso que arrepiou minha espinha. A Floresta Negra, um lugar que pairava nos pesadelos locais, seria meu novo lar. As árvores sussurravam segredos e os animais noturnos ecoavam o medo. Aceitei sua proposta, movida por uma curiosidade infantil e a promessa de algo além da rotina entediante. Naquela noite, sob um céu estrelado, caminhamos para o coração da floresta, onde sombras dançavam ao luar. Ela convocou um ritual estranho, invocando forças que eu, com meus 5 anos, mal compreendia. No silêncio da noite, Selene, a matriarca das sombras, estendeu as mãos enrugadas para o céu estrelado. Seus olhos refletiam séculos de sabedoria oculta. Ó antigos espíritos da floresta, testemunhas das eras esquecidas, escutem-me. Começou ela, com uma voz que ecoava como o murmúrio das folhas ao vento. Lunara, esta criança curiosa, agora caminha pelo caminho sombrio. Conceda-lhe o dom da noite, o poder das sombras que dançam sob a luz lunar. À medida que as palavras flutuavam na brisa noturna, Selene traçava padrões complexos no ar com gestos graciosos. O vento sussurrava em resposta. As folhas se agitavam em um compasso antigo e a Floresta Negra parecia respirar em uníssono com o ritual sombrio. Que esta criança se torne uma guardiã das trevas, uma aprendiz das artes proibidas. Que o poder ancestral flua através dela, como a correnteza de um rio invisível que conecta este mundo ao além. Concluiu Selene, com seu olhar fixo nas estrelas que testemunhavam a transição de Lunara para um novo capítulo de sua existência, mergulhado na magia negra da floresta. O despertar das trevas. A transformação foi gradual. A Floresta Negra tornou-se minha aliada e confidente. Com o passar dos dias, a senhora idosa, agora minha mentora nas artes sombrias, revelou-se como Selene, a matriarca das sombras. Seus olhos, profundamente enrugados pelo peso do tempo, eram poços de sabedoria e mistério. Vestida em molambos negros que dançavam com o vento noturno, Selene carregava consigo o ar de uma era esquecida. Sua presença na Floresta Negra era mais do que acidental. Era como se ela fosse uma extensão viva da própria escuridão que permeava aquele lugar. Seu chapéu de bruxa, coroado com penas de corvo, pairava sobre sua cabeça como uma coroa sombria que guardava seus segredos ocultos. Selene era uma figura imponente, mas seus gestos eram ternos quando me guiava pelos caminhos misteriosos da magia proibida. Sob sua orientação, eu me transformava de uma criança curiosa em uma bruxa. Cada encanto lançado fortalecia os laços sombrios que nos uniam. A matriarca das sombras, como Selene preferia ser chamada, carregava consigo não apenas a sabedoria do oculto, mas também o fardo de uma existência que se entrelaçava com forças além da compreensão humana. Seu nome ecoava entre as árvores como uma inspiração ancestral, marcando meu destino na Floresta Negra. A senhora, agora revelada como matriarca das sombras, me instruiu nos segredos das ervas proibidas e dos encantamentos misteriosos. A cada feitiço, minha pele se tornava mais pálida, meus olhos mais penetrantes. A vida na floresta era uma dança sombria. À noite, eu me aventurava pelas clareiras encantadas, onde sombras dançavam como serpentes à luz da lua. Os animais, outrora assustados, agora me saudavam como sua guardiã. Eu era uma bruxa, uma entidade que transcendia a compreensão humana, a ascensão do bem e a ameaça do ser sombrio. À medida que o tempo se revelava na Floresta Negra, Selene, a matriarca das sombras, me revelou sua verdadeira natureza. Não era uma bruxa malévola, mas sim uma guardiã da natureza e das energias ocultas que fluíam através dela. Juntas, exploramos os caminhos iluminados pela luz da lua, aprimorando os encantamentos que protegem cada raio de sombra. A floresta se transformou, deixando para trás uma ameaça iminente para dar lugar a uma terra de magia benevolente. Os animais da floresta se aliaram, respondendo às sugestões de Selene,
e as minhas tentativas de aprendizes de comunicação com a natureza. A escuridão que antes pairava sobre nós se transformou em um aliado, guiando-nos por trilhas secretas e revelando segredos enterrados em raízes antigas. No entanto, até mesmo na paz recém-encontrada, as sombras começaram a se insinuar. Uma presença maligna, um ser de malevolência pura, rastejou pelas raízes da Floresta Negra. À noite, a brisa trouxe consigo murmúrios inquietantes, alertando Selene e a mim sobre a ameaça que se aproximava. Criaturas sombrias emergiram das trevas, distorcendo a harmonia que conquistamos. Selene, com um olhar preocupado, refletiu comigo a seriedade da situação. Decidimos enfrentar juntas o desconhecido, jurando proteger a floresta e suas criaturas da ameaça que se avizinhava. A luta pela floresta. Em uma clareira escuridão da floresta, encontramos a fonte da escuridão. Uma sombra imensa, um ser ancestral envolto em trevas profundas, pareava como uma ameaça iminente. Seus olhos eram orbes vazios, destituídos de luz e repletos de uma escuridão profunda, emanando um poder que sugava a vitalidade da floresta ao redor. Cada movimento do ser das trevas fazia as árvores tremerem, como se a própria floresta estivesse em agonia. A sombra se contorcia, revelando apêndices sombrios que se estendiam como garras afiadas, prontas para rasgar a magia benevolente que Selene e eu cultivamos. Ao nos aproximarmos, sentimos o peso da malignidade que emanava do ser ancestral. Seus olhos, poços de escuridão infinita, eram capazes de transformar qualquer ser vivo em uma árvore ancestral, condenando-o a viver pela eternidade como testemunha silenciosa das trevas que dominavam a floresta. Isso acontecia com as pessoas, quando encaravam aquele ser maligno. Na medida em que avançávamos, o ser das trevas projetava ilusões aterrorizantes. Sombras dançavam ao nosso redor, sugestões perturbadoras ecoavam em nossos ouvidos, e cada passo na direção do ser sombrio tornava-se uma jornada pela própria essência do medo. Selene, com coragem imensa, lançava feitiços de proteção enquanto eu canalizava a magia da floresta para enfrentar o ser maligno. A batalha era uma sinfonia de luz e trevas, um duelo entre a esperança e o desespero que ecoava pelos recantos da floresta. No ápice da luta, o ser das trevas lançou seu olhar vazio sobre nós. A escuridão em seus olhos engoliu tudo, ameaçando transformar-nos em árvores ancestrais. Selene, com sua experiência, conjurou uma barreira mágica que nos protegeu do olhar sinistro. A floresta tremeu em resposta à intensidade da batalha. Cada feitiço lançado ecoava como um grito contra o ser ancestral. O chão se agitava e as árvores sussurravam em apoio às bruxas que lutavam pela vida que conheciam. Finalmente, em um último esforço combinado, Selene e eu convergimos nossos poderes. A luz benevolente da Floresta Negra, amplificada pela nossa determinação, envolve o ser das trevas. A sombra imensa estremeceu, contorcendo-se de agonia antes de ser engolida pela luz da renovação. A floresta, após um silêncio tenso, ressurgiu com uma vibração renovada. O ser das trevas, derrotado e enfraquecido, recuou para as profundezas, permitindo que a luz benevolente da floresta se espalhasse por cada canto. As árvores, antes condenadas, reverberaram com alegria e a floresta recuperou sua vitalidade. Selene e eu, exaustas mas triunfantes, contemplamos a clareira agora banhada pela luz da lua. A escuridão havia sido derrotada e a Floresta Negra ressurgiu como um santuário de magia benevolente. A sombra ancestral, uma ameaça do passado, fora vencida pelo poder da união entre a natureza, a sabedoria de Selene e a minha determinação. A floresta, agora em paz, sussurrava a gratidão das árvores e dos animais que resgataram abrigo sob a tutela das bruxas do bem. Eu e a Selene. Fim. Inscreva-se no canal Contos Reais. Catal.